Estamos de volta conversando com o secretário de Educação, Aberson Carvalho, e ele começou a responder sobre a preocupação que ele tem, e falou que é uma das grandes preocupações é os pais, né? Como é que é essa relação pai-escola, secretário? Então, Astério, é uma preocupação que a gente tem no dia a dia da vivência escolar, porque a gente percebe que quando é uma criança ali de 6, 7, 8 anos, o pai começa a estar presente, é pai, principalmente a mãe, né? Mas a mãe... Falta pai nessa história, Falta né? pai, Falta né? muito Olha aí, pai. ei, rapaz, olha aí. Falta muito pai. Olha aí. Porque parece que pai só tem que dar comida ou alimentar, ou fazer, botar no mundo. Não tem responsabilidades. Eu acho que isso é uma das questões que o mundo está vivendo uma grande crise, principalmente no Brasil, com a chamada estrutura familiar. Porque para muitas pessoas acham que família é pai e mãe casado dentro da mesma casa, e não é. Família é o conjunto de pais e filhos que você tem um processo ali de construção de um cidadão. Sim. E esse processo de construção deste cidadão de valores, do que é certo, do que é errado, Do próprio aprendizado. do próprio aprendizado de mundo em si, que deve ser da família, muitas das pessoas estão direcionando e colocando a responsabilidade para o professor e para a escola. Isso eu não aceito. Sobrecarrega. O professor tem uma função só. Tem professor que sofre, né? O professor tem uma função só, que é ensinar ciência, que é ensinar conhecimento. Conhecimento este produzido pela ciência. Questões de valores, mas ele de também está no campo da ética, né? No professor, mas o campo da ética parte do princípio que todos nós estamos. Dentro do princípio de um respeito da sociedade, onde o meu direito começa onde o seu termina, onde as limitações daquilo que é convencionado pela sociedade deve existir. O que hoje existe uma falta, por exemplo, quando você vai para o ensino médio e para os anos finais, você percebe que nas reuniões de pais você tem 30% de participação. E os outros 70%? Aí chega lá no final do ano, o filho está mal, vai para a recuperação, aí você fica correndo atrás, querendo agredir a criança, sendo que você não fez sua parte. Hoje, infelizmente, nós temos aí papai e mamãe que está deixando de fazer sua responsabilidade e depositando com o papel da escola. E isso nós não vamos aceitar. Passa por condição financeira da família? Não, né? Não. Tem pessoas que não têm condição financeira, mas sabem da importância deste papel do pai e da mãe no dia a dia da criança. Não adianta só trabalhar e deixar a criança dentro de casa, que ela vai para a rua, que ela vai ser cooptada. O crime está aí, as facções estão aí para isso. Né? A gente percebe que perdemos gerações nela. Sim. Hoje, cabe a você, pai e mãe, se você quis ter um filho, cabe você cuidar, ajudar a educar, e a escola tem a função de acolher, de ensinar e encaminhar ele para o mercado profissional. É por aí. Secretário, vamos entrar agora nessa questão aí do concurso público. Concurso não, já foi. Estamos na fase final. Agora. Acho que essa semana, se eu não me engano... vai dar em primeira mão? Não, se eu não me engano, essa semana, eu acho que... Agora, o calendário da divulgação do resultado final é agora. Né? Nós estamos falando de setembro, né? Setembro hoje, 1º de setembro. Estamos no mês de setembro. Já que estamos no mês de setembro, esse mês é um mês que... Tem muita novidade. O concurso finaliza suas etapas, anuncia os seus resultados finais e em janeiro, com certeza, o nosso governador, a nossa governadora Maísa também, irão estar juntos para anunciar aí a convocação destes profissionais aprovados. Quantos profissionais? São 2.500 vagas para a área docente e 500 vagas para apoio administrativo. É muita gente. É o maior concurso da história. É algo assim... 2.500 professores. 2.500 professores sendo contratados em uma única vez. Nunca existiu isso. Isso mostra, Astério, o compromisso que o nosso governo tem com a educação. O compromisso que o nosso governo tem com a categoria. Você fazer um concurso e convocar 2.500 profissionais para um contrato efetivo, mais 500 administrativos, é um compromisso direto com a política educacional. É muito interessante porque, secretário, isso não vai... Tem discursos... Só para registrar, só para vocês terem ideia, Sim, só para ter dimensão. À vontade. Só para você ter dimensão, nós estamos falando do maior efetivo de que todos os municípios, exceto Rio Branco.
Maior do que efetivo todos. público, maior que Cruzeiro do Sul, Brasileira, maior que Sena Brasileira. Madureira. Ninguém vai convocar e contratar mais do que esse efetivo. Nós estamos contratando um efetivo que é maior do que todos. Equivale a todos os municípios. Equivale a todos os municípios, exceto Rio Branco, Branco. que é maior, que tem cerca de 9 mil servidores. Sim. É um negócio bem arrojado, né? Essa contrata, eu vou abordar um assunto aqui, porque eu já vi críticas, às vezes, né? Não pode ter provisório, o provisório tem que ser contratado, o problema da educação é porque tem provisório. O provisório é o provisório. O provisório vai sempre existir, Astério. Tem que ter o provisório. Não adianta. Na prefeitura de Rio Branco, quando estávamos lá, a época a Sorcora era prefeita, ela zerou. 100% dos professores em fevereiro eram efetivos. O professor adoece. O professor aposenta. Infelizmente vai a óbito. O professor pede licença. O professor quer fazer o mestrado. O professor quer fazer o doutorado. Tem a legislação que você tem que liberar para esses estudos adicionais. E esse pessoal, quando sai, você põe efetivo no lugar? Não. Não tem como Você colocar, põe o provisório. O professor engravida. A professora vai engravidar. Vai ter Tem a sua licença. É. Então, o provisório ele é necessário. Óbvio que o provisório não pode chegar ao ponto que chegamos no Estado. Nós chegamos a um momento que 70% dos professores regentes eram provisórios. E é essa correção que nós estamos fazendo nesse grande concurso, que em breve o nosso governador vai anunciar e vai convocar, para poder estes voltarem para a sala de aula e estarem aptos na sala de aula, fazendo o equilíbrio entre o provisório e o efetivo. O ideal, segundo as pesquisas, é que 70% dos profissionais sejam efetivos e 30% somente de provisório, que é justamente esse giro que nós temos de licença, licença de direito do trabalhador, licença prêmio, como também licença maternidade, doença, enfim, que pode ocorrer. Você sabe que o Clima Tempo está informando que esse mês de setembro as chuvas serão atípicas no Acre, né? Aí, por que é que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu quero falar de transporte escolar. Porque eu acho interessante quando sai numa notícia que está lá o ônibus atolado no ramal. Aí os alunos empurrando. Parece que o problema é da Secretaria de Educação. Então, Astério, na verdade, tudo virou o problema da educação, né? Quando você tem alguma coisa na saúde do aluno, é o problema da educação. Tudo virou. Enfim, a gente precisa compreender que buscamos garantir educação nos locais mais difíceis. Nos mais difíceis acessos. Eu tenho um aluno, Astério, que passa 3 horas para ir para a escola num barco e 3 horas para voltar. A educação está garantindo esse transporte. 3 horas dentro do barco para estudar. Para ir e 3 para voltar. Isso é um desafio. É um desafio. Nós temos hoje rotas, Astério, que é mais de 120 quilômetros de ramal, que é o aluno sair da última ponta para chegar na escola. Que é lá no asfalto. E isso a educação está garantindo. É óbvio que essa sazonalidade do tempo, nós temos ramais que na época do inverno não se anda. Você interrompe a aula. Você não tem como manter a aula onde o aluno não consegue chegar, onde o transporte não consegue chegar. Mas não dá para dizer que a educação não melhorou muito no seu transporte. Melhoramos. Não tem mais pau de arara. Não existe mais. Existe uma caminhonete adaptada, com cinto de segurança, que essa caminhonete é o único carro que consegue chegar lá. Porém, quando começam as chuvas, nós interrompemos a aula dos ramais. Novembro, né? Novembro interrompemos. Dezembro. E só vamos voltar em abril. Por quê? Porque a partir dali começa o sol. Tem lugares, por exemplo, hoje, em regiões, que eu interrompi aula ribeirinha. Porque não tem água no Porque rio. não tem água no Igarapé. É mesmo? Tem lugar que está Não tem como o barco... E eu vou ter aula só no inverno. Então, aqui é a Amazônia, olha a forma que a gente tem de vários calendários que a gente precisa apresentar. Você sabe que em lugares frios, por exemplo, Cochabamba, La Paz, as aulas, ninguém começa às 7 horas da manhã. Não começa porque não aguenta. Inclusive, nos Estados Unidos, tem lugares dos Estados Unidos que a aula começa às 10, 11 horas da manhã. E também, na Europa é assim, 10 horas da manhã. E você almoça na escola, né? Você estende. Sim. E você tem, na Europa, quando está no inverno pesado, você interrompe as aulas e elas não acontecem, que é chamado a férias dos estudantes. Né? Então, assim, tudo vai de acordo com essa questão da sua estação climática. Né? O Acre, por exemplo, você tem os extremos. 6 meses de chuva,
6 meses de sol. Com as mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo, há pessoas que não acreditam, mas eu acredito, eu estou vendo acontecer, você não tem mais parâmetro, né? Quando você acha que é para estar verão, você tem um inverno mais intensivo e assim vice-versa. E isso tudo vai se adaptando. A educação é boa também porque ela consegue compreender isso, ela se adapta. Por exemplo, quando está com arreio seco, que eu não tenho como levar o aluno, interrompe a aula para garantir que esse aluno tenha aula quando tiver o inverno. Quando chegar o inverno, os carros, transporte escolar de ramal, interrompe a aula para chegar no verão para começar tudo de novo. As tecnologias ajudam a melhorar essa situação? Ajuda, Astério. As tecnologias, ele é o presente, ele é o futuro e nós não podemos mais negligenciar. Eu acho que o medo que muitas vezes nós temos da tecnologia enquanto professor é um medo que deve ser superado. O professor não vai ser um objeto substituído pela IA. A IA não substitui Não o vai professor? substituir, não vai. É humano mesmo. A IA, ela é um instrumento de junção de conhecimento que já está público. A IA, ela não produz conhecimento novo. Não. Ela produz conhecimento pronto. Sim. E como eu falei mais cedo, no início da nossa entrevista, foi até oportuno, É. a educação nunca para, o conhecimento nunca para. É verdade. Então o conhecimento ele Leitura. vai seguir evoluindo. Então tem coisas que a gente ainda não descobriu no mundo e a IA não vai descobrir. Por que não vai descobrir? Porque não foi feito conhecimento para ter um banco de dados onde ela possa absorver e dali subtrair numa autonomia própria de pensar algo que ainda não foi trabalhado ou que não tenha conhecimento. A IA tem essa limitação ainda, mas ela ajuda muito com aquilo que a gente já tem. Ou seja, história de biblioteca, a história do livro, a biblioteca vai virar um museu. Vai. Infelizmente, a biblioteca física, Vai virar museu. a dos livros, Tá vai virando virando museu. Já está virando. Por que isso? Está virando, é verdade. Você vai fazer visitações lá, porque hoje, nesse teu telefone na palma da mão, aqui o com um Kindle. banco de dados, tu tem todo o Todo, acervo que foi todo. produzido no mundo. Todo. Então, Em mais de 150 línguas, se eu quiser. Então, é algo que nós não temos mais volta, né? A próxima revolução que já está acontecendo é a revolução 6G, que é a IA. 6G. A IA presente nela, onde o processo Na vida. vai ficar muito mais célere. E aquele nosso relógio, do dia que passava, que você contava as horas, que você ia para frente da casa, você já não vai ter mais, porque a notícia do agora ela já virou no próximo minuto e assim sucessivamente. Secretário, eu quero aproveitar a sua presença porque você também é da área política, é um dos grandes articuladores aí do governo na área política, sempre é convocado para essas questões. 2026 está aí. PP, você também é um dos dirigentes do partido. O que é que está se desenhando para 2026 aí? Então, é sério, 2026 já está batendo na porta. O governador sempre diz que este ano ainda é o ano de executar, que nós temos que trabalhar. Mas a eleição no Acre, ela começa quando a outra termina. Está imbricado igual telha. Não tem jeito. A gente diz, não, vamos descansar, vamos descer do palanque. Não tem Não isso, se desce do palanque. Brasília ninguém desceu até hoje. É algo assim, você não descansa. E o Acre, ele enfervesce na política, né? Em 2026, nós temos um projeto que estamos apresentando. Existe um projeto de governo. Maílson Assis. Existe um projeto de governo, né? Que é o projeto que o governador Gladys liderou, está liderando, né? E que ele vai passar o bastão. E esse bastão que ele vai passar, ele passa quando ele desce a escada em abril para ser candidato a Senado. Sim. Né? E quem vai assumir esse bastão é a governadora Maílson, que vai dar continuidade neste projeto. Então é um projeto que nós apresentamos à população que foi vitoriosa no primeiro turno na última eleição. E com certeza vai ser apresentado à população o novo projeto para uma continuidade, não é continuismo, tá? É uma continuidade das ações de um governo que está dando certo. A avaliação que o governador tem, a avaliação do governo, é um governo que está dando certo. A sensação que as pessoas têm no dia a dia da sua vida é que a vida está melhor. Precisamos avançar mais? Sim. A necessidade da nossa sociedade ela é muito maior. Ela está aquém daquilo que o governo tem capacidade, estarão aí, né? que o governo tem capacidade de fazer. Mas temos o reconhecimento da população que este governo é um governo que deu certo, e a gente até brinca internamente que este segundo mandato do Gladys se tornou até melhor que o primeiro. Esse é o grande desafio. Que é o grande de qualquer desafio. governante, Né? Então né? o Gladys vai sair muito melhor, muito maior do que
foi aquele primeiro momento. Da pandemia atrapalhou muito, né? Mas ele foi muito bem na pandemia, né? Foi muito bem. Foi muito bem. Salvou vidas, né? Salvou vidas. Pois eu acho que isso é o mais importante. Inclusive, na campanha de 2022, teve uma pessoa que era adversária dele, o segundo colocado na disputa, disse para mim, lá no AC 24 Horas, falou, rapaz, a questão é o seguinte, é que o Gladson foi muito bem na pandemia. E isso está somando a favor dele. A preocupação dele com as vidas, cuidar com de pessoas, em abrir hospitais e tudo aquilo foi excelente. Foi um trabalho diferenciado. Cadê a vacina? Ele queria ir buscar a vacina. Me dê que eu tomo, né? Me dê que eu tomo. Então, ele foi muito forte. Eu acho que essa é a importância do líder. Saber o seu momento atípico, liderar e conduzir toda a sociedade para aquele fim. Nossos números de óbitos na pandemia foram um dos menores do país. Num estado que você está no norte do país, onde existe uma dificuldade de saúde pública, mas você teve o enfrentamento de forma adequada, coerente, seguindo o que a ciência diz. O oposto do estado do Amazonas, né? O oposto do estado do Amazonas. Que faltou oxigênio. Exatamente. Só morria lá. Secretário, muito obrigado. Tinha tanta coisa para conversar ainda aqui, mas fica para a próxima aí, porque é sempre um bom papo, uma boa conversa. Obrigado. Estamos à disposição sempre, Esther. É um prazer estar aqui com você. Quero agradecer a todos vocês, telespectadores que estão nos assistindo. E falar de educação, para mim, é sempre um passeio, né? Então, fico sempre à vontade. Quero agradecer mesmo de coração a oportunidade que a TV Gazeta nos abre aqui para bater um papo. O pessoal da tabela, tenha paciência que... Réu publicado é compromisso nosso. Olha aí, será gente. retomada. Está todo mundo junto, está todo mundo torcendo pelos trabalhadores de educação, professor, todo mundo nessa questão. Secretário, obrigado, tá? Obrigado. Gente, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto. Terceiro bloco, tem notícia, hein? Já já.